Noite, eu sou Carlos Eduardo Correia Queiroz. Com a orientação do professor Edgar Luciano, que é professor de SD, e eu da UEA, eu vou apresentar o Rede Ambiental Sustentável com LoRa DTN, porque no artigo o nome ele é muito complexo, então eu resumi ele das partes mais importantes para que vocês soubessem o que foi realizado nesse tempo. Então, começando, os objetivos de, de criar uma rede de monitoramento, onde pode monitorar temperatura ambiente, principalmente no Amazonas, né? Nos antigos artigos foi muito difícil criar um, uma rede sustentável onde seja muito econômico, de forma bem econômica, né? Tá lá pra casa dos mais de R$ 1.000 e as coisas todas. Então, por isso que eu fiz a chamada reciclagem de itens, e a gente criou um sistema muito barato, muito barato e muito eficiente, entendeu? Então, criar uma rede ambiental distribuída para regiões amazonenses de temperatura e ambiente, utilizando um LoRa ESP32 de uma arquitetura DTN, com periféricos de uma TV Box, de uma Gateway, né, de baixo custo, e com um banco de dados otimizados e escalável, que a gente pode fazer o máximo de economia e muito eficiente para que não pese muito, né? Então, as inovações foi com os LoRa, né? Com os GESPs, eu vou explicar, tá? Que os bancos de dados com tabela dinâmica por nó, onde a gente cria uma tabela de dados, onde pode ser uma tabela A, B, C, e os LoRas, eles têm seu nome, né? Então, o nome das tabelas são barco 1, barco 2, barco 3, onde as dinâmicas por nó fazem com que elas compartilhem entre si e compartilham num banco de dados central. Na central, onde fica no porto, né? Que essa é uma dinâmica por nó, né? Que ela não repete, né? O registro de entregas pelo Delivery Log, onde eles evitam duplicações de dados, né? Tipo assim, temos um dado 1, dado 2 e o dado 3 é igual ao dado 1, né? Então isso não vai acontecer, ele logo apaga, entendeu? Ele logo tira as duplicações do que tá igual, né? Ele só pega a parte mais importante, pacote, e também em pacote de JSON compactos com DB, né? Eu esqueci de dizer DB, por causa que o pacote DB ele é uma das formas binárias mais econômicas que temos para fazer nosso desempenho de tabelas, e dessa forma a gente tem um tempo muito prolongado para esses dados, né? E um dado prolongado e uma vida prolongada para essas TV Box, né? Que elas custam uns 8 gigas, né? E com um cartão de memória ela pode custar mais, né? Então temos infinitas possibilidades do que pode acontecer, né? E o uso de TV Box como gateways, que elas são recicladas, né? Explicando aqui o uso de TV Box, elas, assim, temos uma lei anti-pirataria no Brasil, onde cancela os streamings, né? A Anatel assinou esse acordo, né? E elas são capturadas, essas TV Box pirateadas, né? E elas também vendem na China, né? E são trazidas pra cá. Mas a Receita Federal pega e a gente, o que? Elas vão destruir isso aí? Não. A gente pega pra gente fazer nossa sistema educacional dessas TV Box, construído no Linux, né? Nessas TV Box para transformá-lo em um computador. Então, sobre o sistema, né, do hardware, né? Os sensores usados são DHT11 para temperatura em ambiente, um MQ75 para CO, MQ7 para CO2 e um ZPS Neo 6M para calcular altitude e longitude num cálculo de uma coordenada mundial, né? Então o microcontrolador Realtek LoRa V2, né? O Realtek LoRa V2, que é o dispositivo Bluetooth Wi-Fi que são por meio de transmissões com uma antena. Eu já vou explicar sobre antena, tá? Calma aí, guarda isso aí.
O gateway da TV Box, a Logic S9Sys ou RQ3229, uma MSX Pro 5Z 4K, onde tivemos uma economia até de 80% comparado ao Raspberry Pi. O Raspberry Pi, como vocês estão vendo, ele é um mini computadorzinho que ficou famoso recentemente pelo sua pela sua baratização de computadores, né? E ele está entre 604 a 838 a 839, né? Dependendo dos seus impostos, né? Porque o mais barato ele custa entre 500 lá, né? Mas esse aqui é comparável ao Raspberry Pi 4, né? É muito específico, né? Por causa que ele tá entre 600 a 800. Pode ser que... Mas olha só, explicando muito bem, uma TV Box ele custa entre 200 a 330, né? Ou seja, se a gente pegar... Ou até doada, né? Da Receita Federal, que pode ser, né? Que você pega para um modo educacional. E com os periféricos do, do Loro, mas somente o USP ele é 150 ou 250, né? Porque ele já vende aqui no Brasil, né? Porque entre 150 e 250 depende do que tu vai encontrar, né? Mas com periféricos tu encontra de 280, 325 aí, calculando tudo isso. Temos entre 500 a 600 esse sistema ambiental, né? Então, a arquitetura do, do nosso sistema, ela será dada em um barco, né? Então, o nome do NAO, né, que eu expliquei, barco AM02, onde ele vai estar equipado com uma TV Box e o Realtek, né, com seus periféricos. E a gente faz o HTTP disso e a gente conecta no Wire. E os periféricos têm o seu nota, temperatura, umidade, CO, CO2, latitude e longitude, né, como eu já havia explicado. E pela comunicação LoRa entre si, que pode compartilhar dados, as tabelas, né, entre si, em um formato chamado comunicação LoRa, né, para o barco. Exemplo, o barco AM202 pode compartilhar com o barco AM03 uma comunicação de troca de dados, troca de tabelas, né? Eles troca para lá, troca para cá, entendeu? É uma forma bem capaz. E isso não é só dois LoRas, né? Pode ser 7, 8, 20, entendeu? Muitos disso que se conectam entre si. Então, atenção, tá? Eu li pela Anatel que existem umas normas que a gente deve seguir, né? Quando estamos mantendo esse sistema sem fios, colocar qualquer antena forte, isso não é permitido, né? Tem regras de potência que a rede ela é só permitida até 15 dBi, como diz a lei, né? Mas a gente respeita essas normas, né? Porque são normas brasileiras, porque elas podem atrapalhar outras transmissões, né? Wi-Fi, internet, rádio, entendeu? Vocês já sabem, né, como é que funciona esse negócio, mas eu vou explicar, né, por causa que assim, o ferro ele atrapalha muito as sinalizações de internet, né? Outras redes, como todos os celulares que temos, eles se conectam entre si e às vezes é muito atrapalhado, né? Então, só para lembrar, estamos com as normas com 15 dBi, né? No Amazonas a gente usa uns 7, por causa que a forma que é no Amazonas, né? Porque a altitude é muito alta, hoje que tem muito ruídos, a gente usa um dBi muito recomendável entre 6 a 9, né? Que a gente recomenda muito a usar esse tipo de sinal, onde a altitude, o vento e as árvores, entre outras coisas ambientais do Amazonas, ele atrapalha bastante, entendeu? Então segue as normas. Os resultados disso é que 100% dos pacotes foram entregues, 95% de duplicações eliminadas, né? Pode existir mais falhas, né? O tempo médio de via HTTP de 1 minuto, né? Por causa do buffer. Tivemos inicialmente 3 nós testados, né? E a TV Box funcionando com servidor estável. Bem, então, por que esses dados de 95%, 1 minuto, 3 nós testados? É por causa que não é tão perfeito assim. Alguém no futuro, estudos podem ser realizados no futuro, mais econômicos, onde pode ser realizadas a maior economia
e mais robustez do trabalho, né? Da forma mais econômica. Então, pelos futuros estudantes, pode ser que a forma de estudo pode ser bem melhor que a minha, né? Então é isso, pessoal. Obrigado pela apresentação, tá? Eu vou deixar as referências, né, aqui. E principalmente eu quero mencionar o Danilo Silva, né? Que ele fez um TCC da Rede Lora de Aquisição Ambiental de Baixo Custo na Universidade do Estado do Amazonas. Ele foi meu colega, né? De colega não, ele está informado, né? Em 2021, né? E entre outros documentos de das documentações atuais, né? De 2018 a 2024, entendeu? Eu atualizei isso, tá bom? Muito obrigado pelas apresentações, eu agradeço bastante pelo seu expediente e pelo seu tempo, tá? Alguma pergunta? Não.